Olá, senhoras e senhores, eu aparecendo aqui mais uma vez, satisfação, mas vim hoje falar para vocês mais uma oportunidade aqui no universo da pós-graduação. Para quem não sabe, eu sou a professora Carolyn, eu ajudo as pessoas a entrar no mestrado acadêmico sem surtar. Então, sempre lembre-se que essa jornada vocês não precisam seguir sozinhos, venham comigo. Além de estar aqui no YouTube, eu também estou, aparecendo nas outras redes sociais. Então, é só pesquisar lá, Profa Carolyn, que vocês vão me encontrar. Então, vamos lá. Hoje eu vim falar para vocês do mestrado acadêmico em desenvolvimento regional e sustentável da Universidade Federal do Cariri, tá? São 21 vagas que as inscrições se iniciaram no dia 18 de setembro e vão até o dia 23 deste mês. Vale lembrar, né, que o PRODER, né, que é o programa lá de desenvolvimento regional e sustentável da UFCA, ele já tem, né, 13 turmas formadas. O mestrado se iniciou no ano de 2010, onde teve a autorização da CAPES para abrir suas portas, e hoje tem o conceito 4, que é um conceito muito bom para um programa de mestrado. Se você quiser dar uma olhada, pesquisar aí como é que funciona. O conceito 4, né, ele vai de 1 até a pontuação 7, que é a nota máxima, nesse quesito aí do universo de instituições que ofertam programas de pós-graduação. Então, voltando-se para cá, para esse mestrado, o mestrado, o programa, ele tem, né, três grandes linhas, por assim dizer, de pesquisa, que envolvem, né, o meio ambiente, é uma das linhas de pesquisa, que envolve aqui questões de biodiversidade. Tem uma linha de pesquisa que é bem ampla, que é saúde, estado e sociedade, e aqui vem falar, né, sobre questões epidemiológicas, inclusive para quem é da área da saúde, como a própria Carolyn. E temos também a terceira linha, né, que é a tecnologia, que é uma linha de tecnologia e modelagem. Dentro desse programa, contém, né, as sublinhas para cada professor docente lá do programa. Então, as 21 vagas dessa edição da turma de 2024 contém são bem distribuídas ali entre essas linhas. Se você abrir o edital e dar uma olhada lá, vou tentar colocar o link aqui para vocês, direto para ter acesso a esse edital, vocês vão conseguir ver, né, quantas vagas estão disponíveis para cada sublinha dentro de cada linha de pesquisa. Então, partindo desse intento, deixa eu olhar aqui o que é que eu vou falar mais para vocês. Esse processo de seleção, tá? Ele consta lá com 2 etapas que classificam e que desclassificam, tá? E também, como eu sempre considero aqui, a etapa de inscrição em todo o processo de seleção. Porque se você, por exemplo, esquecer de anexar alguma informação, alguma documentação, tecnicamente você já fica ali desclassificado. Então, se nem se habilita, você fica inapto a participar do processo de seleção. Então, entrando aqui um pouquinho nessas etapas desse programa, constam aqui no edital, né, que são 2 etapas. A etapa inicial é o currículo Lattes, tá? Eles vão fazer uma análise ali do seu currículo, e aqui já entra alguns detalhes, tá? Porque eles pedem um arquivo específico para que você possa submeter o seu material. Inclusive, tem uma nota mínima que é 0,1 e você precisa ali fazer aqueles cálculos breves para saber se você se habilita ou não a conseguir pelo menos atingir ali a nota mínima. Entendendo que esse programa, eu acho ele um pouco rígido em questões de currículo, porque eles utilizam um cálculo próprio, tá? Então, onde, por exemplo, as produções acadêmicas, artigos, eles valem um total de 0,7, de 0,70% da nota, né? 70% da nota. Temos também, vou dar uma verificada aqui para falar certinho para vocês, que essa análise curricular ela se classifica aqui em três grandes áreas, né? Temos aqui 70% no caso dessas produções acadêmicas, né? Que entram aqui artigos, capítulos de livros, trabalhos completos publicados na íntegra,
E também tem aqui a questão de formação. Por exemplo, se você tem 2 especializações, isso aqui vai equivaler a 20% da sua nota. E eles reservaram também 10% dessa nota, fechando aqui 100%, que para sua participação em projetos de extensão e de pesquisa. Então, é um programa assim que para poder conseguir fazer a sua nota, né, é bem um pouco complicado, eu considero. Então, você tem que ir lá fazer a sua nota, atribuir, reconhecer, né, os itens que qualificam, por exemplo, para livros, eles são classificados entre L1 e L5. Lembra daqueles extratos dos artigos científicos que vão entre A1 a B4 e tinha antigamente ali o C? Então, eles contabilizam isso para artigos entre A1 e B4, livros entre L1 e L5, capítulos de livro entre C1 e C5, e aí vem outras características também, que inclusive eles avaliam, né, até as questões de trabalhos completos publicados em eventos, né, que estão lá nos anais de eventos. E eu não tenho domínio muito sobre isso, tá? Eu só reconheço ali realmente os extratos que qualificam, né, as revistas. Então, eu acho que é bem cri-cri. Além disso, né, se você não tiver o 0,1, inclusive na edição passada, vou falar um pouquinho sobre essa questão histórica do programa, né, que eu dei uma olhada para um aluno sobre pelo menos nas 3 últimas edições desse programa, onde o edital ele vem sofrendo algumas alterações. Então, é bom ficar atento nesse sentido. Continuando aqui sobre essa questão do currículo, né? Além de você ter que ali fazer essa conta, né, a partir de algumas fórmulas, inclusive, você vai, a maior nota dentro de cada sublinha vai ser dos candidatos, será atribuída uma nota 10 e será dada uma nota proporcional aos demais candidatos. Isso é uma forma que os programas encontram de deixar o processo de seleção um pouco mais claro. Eu imagino que seja nesse sentido, mas também deixa assim, um pouco assim, mais difícil e complicado esse processo, principalmente para fazer essas contas, esses cálculos, mas é uma particularidade de cada programa. Na sequência, além do currículo Lattes, como eu contei para vocês, a segunda etapa aqui equivale a uma carta de intenção. E lembrando, como eu falei para vocês, né, dei uma estudada aqui nos editais anteriores e, por exemplo, essa carta é algo meio que recente, onde eles modificaram, antes era um projeto, aí agora essa carta de intenção. E aí o que é que acontece, né? Dentro da carta de intenção, eles até que descrevem bem, que geralmente alguns programas não descrevem como você deveria, o que é que eles vão exigir dentro desse processo de seleção, mas se bem que tem até, né, deixa eu dar uma olhada aqui para vocês, que tem até, né, uma ficha para avaliação dessa análise, a partir da análise dessa carta de intenção. E aqui ele traz algumas pontuações que se lembrem, nesse processo de seleção para mestrado, sempre que ele der a ficha de pontuação, você tem que estudar aquela ficha para ver onde é que você não pode errar. A exemplo, um dos primeiros itens aqui, ele já pede para você ter uma certa coesão e coerência, que é um item básico de todos esses processos, inclusive para projeto, né? Tem esse item básico. Então, dá uma olhada nesse barema de pontuação para a carta de intenção, estuda lá para que quando você for escrever, né, você direcionar de forma mais adequada a sua escrita. Lembrando que são 2 laudas, no mínimo, e até 3 laudas, e se apagar isso, se ele está pedindo no mínimo 2, então não manda uma e nem vai mandar 4 laudas, tá bem? Eles dão alguns aspectos que eles querem que você aponte dentro da carta. Isso é um ponto positivo, porque tem mestrado
que ele só pede lá, carta de intenção, apresentando os seus interesses. Então, fica livre escolha do candidato. Mas aqui ele dá um direcionamento para que você possa ali passear dentro das temáticas, dentro dos itens que ele pede, como, por exemplo, que proposta temática você quer discutir, né? Você quer desenvolver durante o programa de mestrado, quais são suas experiências durante a sua carreira acadêmica, quais são suas experiências profissionais, mas é nesse sentido. Na sequência, né, o que é que eu traria aqui, terminando esse momentinho rápido para vocês? Que recomendações eu daria para quem vai tentar esse mestrado? Inicialmente, dá uma olhada lá se você realmente preenche, né, essa questão do currículo Lattes. Uma dica extra, e aproveita que você já está aqui e me segue aqui no YouTube. Eu estou em algumas outras redes, então é só pesquisar profa.carolyn que você vai me encontrar. E aproveita para me seguir, porque eu sempre trago dicas, e dicas como essa, bem pontuais, acerca de cada edital, para programas mais específicos. Então, uma dica-chave, né, em questão curricular, que você pode fazer agora, para saber se esse programa ele é viável ou não para você, você vai procurar lá no próprio site do PRODER, né, que é o Programa de Pós-Graduação de Desenvolvimento Regional Sustentável. Você pode dar uma olhada dentro desse próprio site e verificar como foi as notas dos candidatos que fizeram a seleção no processo seletivo do ano passado, a exemplo. E aí você vai comparar, né? Eu fiz esse processo aqui, você vai dar uma olhada lá na nota maior e vai dar uma olhada na nota menor que foi aprovado, para verificar se você está ali em meio termo, a exemplo, se tiver inferior. Então, eu recomendo trabalhar nesse currículo, pensando nesse processo seletivo, tá? Olha o que é que está pedindo lá no edital. Se o edital, por exemplo, ele valoriza bastante artigos, né? Tem uma pontuação melhor do que nos demais. Então, dá uma investida aí nesse currículo nesse sentido. Valoriza também a questão de especialização. Então, se é o seu objetivo, passar dentro desse programa, então, dá uma investida aqui. A dica que eu dou é essa para quem, nessa etapa de análise curricular, faz a sua prévia ali, faça a conta do que você realmente tem, e aí dá uma análise, dá uma olhada lá na nota dos candidatos, se tiver disponível, dá uma olhada no currículo Lattes desses candidatos, inclusive você pode até verificar, né, os discentes ativos do programa, pode dar uma olhada no currículo Lattes deles, para vocês verem, né, o nível que eles entraram dentro do programa e o que vocês vão precisar, né, tá trabalhando aí para desenvolver isso melhor. Na etapa da carta de intenção, que chegamos até aqui, deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação para te passar. Na etapa da carta de intenção, a dica que eu dou para você é que se você vai entrar nesse processo de seleção, no mínimo você precisa de apoio de uma segunda pessoa. Para que essa pessoa possa revisar o seu texto, você faz lá, né, escreve a sua carta e manda para, pode ser até um colega que esteja ali no seu mesmo nível, que se você é graduando, né, está terminando a sua graduação, pode pedir para um colega fazer uma leitura dessa sua carta, ler a carta em voz alta, como se estivesse falando para alguém, tentando entender o que é que você está falando, para saber se tem algum erro. Essa é uma dica básica, tá? Mas se você quer, né, um apoio melhor durante esse processo de seleção, principalmente para a escrita dessa carta de intenção, eu te convido a me chamar lá no Instagram, na biozinha, você vai encontrar o meu contato do WhatsApp. E aí você fala comigo lá, dizendo que precisa de apoio, e a gente fecha um pacote e um serviço direcionado para a sua necessidade. E lembrando, como eu sempre trago para vocês, essa jornada de seguir pelo mestrado acadêmico, você não precisa seguir sozinho. Ela pode ser solitária, sim, mas você não precisa seguir sozinho. Vem comigo. Vem.